Em 2013, Black Mirror, em sua segunda temporada, nos traz o episódio The Waldo Moment. Waldo é um personagem animado que entrevista políticos de maneira enganosa e acaba expondo pessoas públicas ao ridículo. Waldo tem um discurso vazio, cheio de ofensas e palavrões, ao mesmo tempo que pressiona os políticos padrões. Então Waldo passa a ser como um representante da voz do povo, que cobra mudanças nas atitudes políticas, ao mesmo tempo que não sabe absolutamente nada de política. Waldo faz sucesso com os jovens na mídia social, não tem ideologia e não defende nada. Consegue passar a ideia de que tudo que está aí é ruim e o que está por vir, desde que seja com ele, é bom. Sem nunca dizer o que é esse bom, Waldo se transforma em uma fachada para um projeto político de antipolítica. Na última década vimos vários Waldos surgirem e tomarem de assalto a discussão política. Criando espantalhos e os atacando, esses novos Waldos se popularizaram pelas suas ofensas e nunca por suas ideias. Você até pode estar se perguntando, que ideias? Ah, meu caro, isso realmente não importa. E com isso, cada vez surgem mais exemplos que confirmam que o pior Waldo é aquele que ainda está por vir. E nesse podcast batemos um papo informal sobre esse excelente episódio de Black Mirror. Opa, você aí, chegando aí, pode chegar, senta aqui com a gente, cara. Isso, fica à vontade aqui, ó, ao redor dessa fogueira de chamas azuis aqui com a gente. Meu nome é Leonardo Agrelos, eu tô aqui também com o Nito Xavier. Opa, Nito Xavier sou eu e não venho sozinho, trago comigo Ivandro Menezes, lá dos CabraCast. Nossa, tô aqui e eu quero dizer que isso tudo é muito Black Mirror. Pode crer, cara, mas olha só, a gente tá tentando desconstruir aqui, ó, sentado nessa fogueira azul chamada Skype aqui ao redor dela, conversando aqui sobre Black Mirror. Queria conversar um pouquinho sobre um episódio específico que é, vocês chamam o quê? De Valdo? Aldo? Ah, cara, o episódio que eu assisti chamava de Waldo, mas eu gosto de chamar ele de Valdo. Valdo é mais íntimo, brasileiro, sabe? Né? É, tipo meu tio Valdo, sabe? O Valdo vai colar aí, tá ligado? Ah, se for assim, pra ser mais brasileiro, a gente tem que mudar as letras, mas tudo bem. Tirar esse W aqui, colocar um V, né? Mas fica quase voando, cara. Não, mas... Vamos chamar ele de Vando. Vando vai ser massa. Chamar de Vando. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse episódio, né? A gente já falou de Black Mirror aí, num Pupilas em Brasa, a gente fez aí. E hoje a gente tá aqui, de maneira informal, aqui, sentado aqui, junto com você, querido ouvinte, pra gente conversar um pouquinho sobre um episódio específico de Black Mirror. A ideia aqui, né, Nito, é a gente pegar um episódio de cada Black Mirror aqui pra gente trazer nesse episódio especial, pra gente poder comentar, conversar um pouquinho. Isso. A gente vai começar pelo Vando aí, porque o nosso mundo pede, né, cara? A partir de hoje a gente começa a refletir no que foi esse episódio aí do Valdo, do Aldo, ou como você preferir chamar, e o quanto de verdade que tinha nele. Pode crer. A gente vai chegar nessa parte, assim, na essência do episódio, mais pra frente, mas antes eu queria comentar um pouquinho sobre o episódio que... Embora seja a nossa estreia aí, nesses programas especiais, começar com esse episódio, ele nem é tão bom assim, vai. Ele não é assim, meu Deus. Não dos piores. Vamos dizer assim, ele tá na média de uns episódios normais, assim. Porque na verdade, se não fosse Black Mirror, ele seria muito bom, eu acho. Se ele estivesse fora do Black Mirror, seria muito bom. É que dentro do Black Mirror, ainda mais dentro da segunda temporada, eu acho que foi o auge do Black Mirror ali, primeira e segunda temporada. Pô, cara, aí é sacanagem. Eu particularmente adoro esse episódio, assim. Eu não sei se vocês me convidaram pra falar sobre ele, porque vocês sabiam que eu gostava muito, ou enfim, assim, foi uma coincidência. Cara, eu acho que foi uma coincidência, porque eu já vim preparado pra direcionar a conversa aqui pra gente não ficar muito tempo no episódio, já que eu achava ele meio fraco, sabe? Eu acho que assim, que dentro do contexto Black Mirror, talvez ele não seja aquele que melhor se encaixe, saca? Esse é o ponto. Pelo fato dele falar de política e tal, e todos os outros, principalmente na segunda temporada, eles terem muita conexão com a ideia de tecnologia, né? E aí esse do Valdo, ele acaba sendo assim,
não é uma coisa de grande tecnologia. É quase como se o Louro José fosse candidato a presidente da República, né? Então, assim, é um personagem... Não, mas... É verdade. Só que o Louro José é menos sofisticado, tal, mas... Seria o Xaropinho, né, mano? O Xaropinho é chato, fala um monte de besteira. Isso, cara, é bem isso, assim. Mas é essa ideia de que é um personagem muito popular na TV, nas mídias e tal, tira sarro de todo mundo e que passa a ser levado a sério, né? Uma coisa que eu acho que seria muito pouco provável, que você tivesse alguém que fala asneiras ser levado a sério pra ser candidato a presidente. Eu acho que isso, assim, eu acho que essa é a grande coisa que é ficcional no episódio. É a parte mais mentirosa, né? É, isso. Nunca aconteceria isso, de alguém que só fala asneira ser levado a sério. A não ser que isso, por exemplo, como é inglês o contexto, talvez na Inglaterra isso aconteça. Aqui no Brasil seria inviável. Só tem uma coisa a dizer desses roteiristas aí, cara, do Black Mirror. Canalhas! Canalhas! Não, mas olha só, vamos tentar aí fazer uma sinopse aí pro nosso ouvinte aqui que está sentado aqui do lado dessa fogueira maravilhosa, pra ele se ambientar o episódio, ou pelo menos relembrar, vai que ele assistiu há muito tempo. O Evandro acabou falando, já dando umas pinceladas aí do que acontece com o Valdo, mas o Nito poderia falar um pouquinho mais aí sobre a sinopse do Valdo. Pô, o Valdo realmente é uma espécie de Louro José, né? Ele é o cara que vem fazer a parte de humor de um programa de televisão e ele vem pra escrachar e pra deixar a pessoa entrevistada com bastante vergonha. É tipo o CQC, né, mano? Tipo, seria um negócio meio assim, né? O CQC fazia expor o político e tal, mas deixar o cara de situação saia justa, né? Isso. E aí, dentro disso daí, o cara começa a meio que perseguir um candidato, né? Lá na Inglaterra. Perseguir, assim, de ofender, porque é engraçado ofender o cara, a galera tá gostando, a opinião pública gosta, assim, a mídia, né? A mídia não, a audiência gosta da zoeira. E aí ele vai seguindo, até que é sugerido pra ele, pra, tipo, fazer o ápice, né? Que a zoeira não tem limites, assim, falar, ó, que você não se candidata, vai pro debate. E aí é quando ele solta, pra mim, a melhor frase do episódio, é que quando ele vai pro debate, ele fala assim, eu não consigo responder nenhuma pergunta séria. E aí eu falei, putz, é o debate, né? Você assiste um debate, é isso daí, ninguém consegue responder uma pergunta séria. E aí ele vai pra esse debate, ele tem um embate ali com esse cara, acaba respingando na mina, e só que, na verdade, tem aquela questão do Aldo, né? Do Valdo, do nosso desenho, do ursinho lá, roxo. Sim. Fazendo um paralelo com o cara, né? O comediante por trás, que movimenta o Aldo, que faz as vozes e tudo mais. Então é meio humor, o Aldo, com drama do cara que não consegue fazer nada direito, é um fracassado, mas que o personagem é mais forte que ele, né? Esse episódio me lembra aquele filme Bingo, sabe? Onde que, tipo, o personagem era mais importante que o ator, e aí ele vai fazendo aquele contraponto, no caso do Black Mirror, que o personagem ele vai ganhando muito mais relevância enquanto a vida do cara vai descendo ladeira abaixo, né? Porque deve ser chocante, né, cara? Você ser mais conhecido por um personagem idiotão, você deve entrar com uma crise. Do que você, tipo, você é um fracassado, mas você tem um personagem que alopra e esse boneco é mais relevante que você, entendeu? Você fala, putz, olha o tamanho desse fracasso. É tipo aquela parada, eu não sou só isso, né, cara? Eu sou mais do que isso, né? E mete aquele conflito. Tentar mostrar que você é alguma coisa a mais do que aquele boneco zoado. Bom, tem uma coisa que acaba chamando bastante atenção no Valdo, é o fato de ele acabar fazendo umas cobranças nas atitudes políticas, e essas cobranças são cobranças que muita gente gostaria de fazer, né? É bem aquele negócio de, tipo, quando você viu o CQC, aquele programa lá da Band, onde os repórteres iam entrevistar os políticos e faziam perguntas que a imprensa normal não estava acostumada a fazer, né? Então se popularizou o CQC, tanto na Argentina quanto aqui, de uma maneira muito grande, assim, porque, tipo, era a pergunta que eu queria fazer, né? E os caras tinham coragem, né, de fazer. O Aldo fazia a mesma coisa. Sim, e eu acho que tem uma coisa também, que chega uma hora que os políticos também passam a não ser levados a sério, né? E eu acho que isso é muito significativo, cara, nesse episódio, que é essa
essa decepção que as pessoas passam a ter com a democracia representativa, né? É como esses sujeitos que a gente elege são exatamente os sujeitos que não nos representam. E aí chega uma hora que essa crise de representatividade, de legitimidade, ela fica tão profunda, tão intensa, que acaba, que rola, que o Aldo passa a ser levado a sério, né? Quando eu vi o Aldo pela primeira vez, foi exatamente quando o Tiririca tava se elegendo. Caraca, é muito Tiririca, eu ia falar isso. Eu me lembrava muito disso, cara, assim, eu dizia, velho, que episódio, assim, porque tinha muita essa proximidade. O Tiririca, quando ele entra, essa ideia de um voto de protesto, de um voto de rejeição, isso, eu acho que isso é muito contido. Talvez a linha que leva toda a ideia de uma reflexão sobre o Aldo, né? E tem muito uma coisa também que é o descolamento entre o sujeito que faz o Aldo e o personagem que o Aldo é. E eu acho que isso também é muito metafórico, muito simbólico do que também acontece na política, né? Que você passa a ter esse descolamento também entre aquele cara que se apresenta publicamente para você enquanto candidato e também o sujeito que tá por trás desse candidato. Então eu acho que isso foi uma coisa assim que pra mim chamou muita atenção e tal. E aí, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que tem muito dessa coisa, da falta de legitimidade, da falta de seriedade dos caras, que eles passam a não te representar mais. E o Aldo, quer queira, quer não, com o humor dele, com a coisa que ele faz e tal, as pessoas acabam se identificando bastante com ele, acabam tendo empatia com ele, acabam tendo, exatamente como vocês falaram, vendo que ele diz aquilo que as pessoas gostariam de dizer. E aí eu queria provocar vocês também nisso, né? Se é que eu posso provocá-los nisso. Será que o espaço da política é o espaço pra gente dizer, ou pra gente questionar tudo que a gente quer, ou ele é o espaço do jogo onde certas coisas não podem ou não devem ser ditas, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, fiquei muito pilhado quando eu vi esse episódio, sabe? Se eu posso falar tudo abertamente, como se faz, como vocês citaram que o CQC fazia, porque o CQC criou alguns monstros, né? Enfim. Um gigante, inclusive. A gente tá vendo isso muito nitidamente. E você falando dessa questão da representatividade, quando isso acontece, esse rompimento da representatividade entre o político e o candidato, o melhor político é aquele que se apresenta como não político. Então, o cara que fala assim, eu não sou político, eu sou um gestor, por exemplo, ele tá falando o seguinte, ó, eu não me identifico com nenhum desses caras que vocês estão vendo aí. Eu sou um cara de uma nova visão, mas nada do que ele tá fazendo é política, né? Só que ele não se apresenta como um político. Dentro desse campo da política, você pode fazer qualquer tipo de questionamento, sim, como o CQC fazia, mas eu acho que o mais duro é acreditar na resposta que vem desse político, porque, por exemplo, no modo CQC, ele fazia uma pergunta escrachada. O político que respondia de uma forma séria, ele era levado como zoeira, assim, ficava engraçado. Mas a gente viu com o decorrer do tempo, agora pós-CQC, pós esses questionamentos, que os políticos que respondiam ele de forma tão escrachada quanto a pergunta, foram os caras que foram ganhando popularidade. Então o jogo virou. Assim como o Valdo, né? Sim. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto. Mas o Ivandro acabou falando aí, mencionando sobre a questão de representatividade, né? Então, nos Estados Unidos, nós temos dois campos ali de representação, né? Temos republicanos e democratas, dois só, né? Não sei como que é na Inglaterra, mas também é um negócio mais enxuto. E aí, quando você vem pro Brasil, que você tem 29 partidos, várias legendas, né? E você, em tese, teria mais representatividade, mas no final das contas, nenhum partido te representa, né? Como que pode acontecer esse tipo de descolamento da sociedade em relação à identificação, né? Sendo que você tem tanta variedade que, tipo... eu poderia me encaixar em uma dessas e você acaba não se encaixando em nenhuma? Por que será que isso acontece? Mas olha só, Leonardo, se você for fuçar o mundo inteiro, cara, você não vai achar esse número de ideologias políticas no mundo todo, que você tem de número de partidos no Brasil. Então tem alguma coisa errada, né? Porque assim, o que move a se criar um partido? O que move a criar um partido é a ideologia política. E ideologia parece que é uma palavra feia hoje de se falar no Brasil, né? Mas ideologia nada mais é do que esse conjunto de ideias, de conceitos que formam a maneira como você vê determinados fenômenos no mundo, ou mesmo como você enxerga o próprio mundo. Isso vai estar sempre por trás de uma camada ideológica, né? Você não tem como fugir disso. É quase
base, que é a lente através da qual você começa a perceber, ou você começa a olhar, ou você começa a entender, a significar o espaço à tua volta. Então, quando você tem um partido político, ele é movido por uma determinada ideologia política. Então, se você tem um partido que se diz democrata, por exemplo, ele vai ser fomentado por uma série de valores que seriam democráticos. Se você diz que é um partido liberal, é a mesma coisa. Se você diz que é um partido social-democrata, é uma outra coisa. Se você fala que é um partido socialista, é uma outra coisa, e assim sucessivamente. Se a gente for olhar dentro das opções ou dentro das ideologias políticas que se formam no mundo, a gente não vai ter essa quantidade de ideologias políticas, por exemplo, que a gente vê presente no Brasil. Então eu acho que isso é muito problemático dentro do sistema político que a gente tem, porque você passa a não ter exatamente uma representatividade, porque você tem uma espécie de super representatividade que nada mais ser do que vários partidos nanicos, pequenos, através do qual, diga-se de passagem, vários políticos, eles passam em branco durante anos, ali eles passam imperceptíveis, incluindo aí o atual presidente. Você vai vendo que eles vão passando em brancas nuvens ali durante anos, e aí, vez por outra, quando um ou outro desse desponta, ele vem com um discurso de outsider, com um discurso de diferente, mas na verdade esses partidos não têm consistência ideológica nenhuma, né? Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma palestra com um cientista político, um doutor em ciência política, professor de universidades federais e tal, e aí perguntaram ao cara sobre a questão de um determinado partido, acho que eu não lembro se era o PT ou se era o PSDB, tentando encaixar nessa coisa de esquerda e tal, e ideologia, que era um partido socialista, que ele era socialista, que ele era comunista, alguma coisa do tipo, e ele falou, olha, o PT tá longe de ser um partido comunista ou um partido socialista, ele é um partido, na verdade, de verve neoliberal, tanto quanto o PSDB, que sempre fez oposição a ele, e ele é tão pouco, e ele foi citando vários partidos que dentro da sua composição ideológica, pelo menos no papel, eles defendiam uma determinada ideologia, mas que na prática, nas ações, nos votos desses representantes, nas políticas que eles tomavam, era o oposto exatamente daquele tipo de ideologia que você estava lá. Então, também tem muito disso no Brasil, tem muito da ideologia do faz de conta. Ela está lá no papel, porque ela precisa ser diferente da do outro, senão você não consegue fundar o partido, mas que esse partido muitas vezes era fundado com outros fins, com outras coisas. Agora, obviamente que isso vai tornar, e aí talvez seja uma questão boa de se pontuar, ele vai tornar mais difícil a questão de governabilidade. O que é governabilidade? É que o executivo ele não governa só, ele precisa do legislativo para aprovar orçamento, ele precisa do legislativo para aprovar determinadas leis, então ele não consegue governar tranquilamente quando você tem blocos tão distintos. E você cita aí os Estados Unidos, por exemplo, ele tem 3 partidos distintos, tem um terceiro lá que nem eu lembro o nome agora, e tem os democratas, os republicanos, e dentro do bloco democrata, dentro do bloco republicano, você vai tendo as correntes. Então isso vai ter correntes, vai ter alguns que são mais progressistas, outros menos progressistas, outros mais isso, outros mais aquilo outro, e tem. Então tem sempre uma possibilidade de você ter em certas questões, em certas posições que eles se coloquem de uma forma ou de outra, e isso garante, na maioria das vezes, a governabilidade. Fora que o próprio presidente, ele não se elege se ele não tiver o Congresso a favor, se ele não tiver a maioria dos delegados a favor. Então ele pode ter o maior número de votos, isso já aconteceu em eleições recentes nos Estados Unidos, incluindo, se não me falha a memória, do Trump, se não me falha a memória, mas eu sei que o Al Gore foi isso, ele perde pro Bush, exatamente, ele ganha mais votos, mas o Bush é quem leva, porque tem os delegados, porque eles têm exatamente uma preocupação com essa ideia da governabilidade, para que você não tenha, ou que não seja necessário se fazer essa série de coalizões que no Brasil ela é necessária. Só que como é que você faz coalizões, como é que você negocia com partidos muito pequenos, com essa grande quantidade de diversidade de partidos que você tem, entendeu? Então eu acho que isso, sim, eu acho que vai de encontro um pouco ao que tu tá falando, vai gerar uma crise de legitimidade, porque você não consegue ter isso de forma muito sólida, você tem uma dança de cadeiras agora com a cláusula de barreira, isso vai ser ainda mais forte, de neguinho saindo desses partidos menores para ir para outro, porque senão ele não vai ter acesso a fundo partidário, uma série de coisas. Ixi, vai ter um êxodo. Então você vai tendo esses mecanismos, sim, que talvez de uma certa maneira facilite um pouco a questão da governabilidade,
verdade, então talvez isso não seja tão ruim, mas ao mesmo tempo você não resolve essa questão que você acabou de falar, dessa questão de como é que eu consigo ter um candidato que de uma certa maneira ele tem uma ideologia ou ele tem uma vertente política, uma direção política que seja aquela que de fato eu me coloque ou eu me ponha, que seja favorável, enfim, isso é muito difícil, cara. Aqui no Brasil, inclusive, eu lembro quando eu era muito menino, que você tinha, isso hoje é um pouco mais fraco, mas você tinha muito, o cara votava no partido, né? Então, eu sou PMDBista, então eu voto no PMDB. Eu sou pedetista, então eu voto no PDT. O extinto PDT. Então você tinha muito disso, assim. As pessoas votavam pelo partido independentemente de quem estava no partido. Ainda que fosse, por exemplo, o cara que foi o adversário na última campanha e agora eu voto nele porque ele tá no partido que eu defendo, entendeu? Cara, um bom questionamento que eu gostaria de levantar aqui é o seguinte, né? Que, tipo, antigamente, como você disse, a galera votava muito na questão do partido, né? Sou PT, sou PSDB, sou MDB, o lance da bandeira, né? E aí, se você olhar pra trás e falar assim, pô, cara, os caras eram meio torcedor, né? Eu sou tucano, eu sou não sei o que e tal. E hoje, né, cara, parece que a conversa, mesmo que você não fique preso a partidos, a conversa parece que continua com o lance de torcida, né? Pô, eu torço por fulano, eu torço por Beltrano, mesmo que não seja mais partido, mas parecia que haveria uma evolução, mas ao meu ver, assim, o cenário parece que continua igual, né? Parecia que ia sair do viés partidário pra ir pra um viés ideológico, né? Sim. E na verdade saiu do partido e foi pra uma pessoa ou pra uma outra pessoa, né? Porque nós sempre tivemos o partido do Lula. Isso era uma realidade durante muito tempo, assim. Tinha os eleitores de um monte de partido e o cara que votava no Lula. O cara não era petista, o cara votava no Lula. Hoje, você falou, pô, com toda a crise no PT, vai acabar o eleitor do Lula e a galera vai realmente pras ideologias, né? Pra aquilo que acredita dentro da política. E na verdade não foi, né? Só foi criando outros partidos para outras pessoas. A galera tirando selfie com político. É essa pegada. Mas aí vem a parada do episódio, cara. Porque assim, a impressão que eu tenho é que existe um deslocamento da sociedade em relação à ideologia. Parece que a gente não manja muito bem o que é uma ideologia. Tipo, o que o democrata quer, entendeu? O que o progressista é, o que o liberal é. Mas, não, mas aqui, por exemplo, é que é confuso. É Brasil, né, cara? A sigla do partido não tem nada a ver, tá ligado? Você pega a sigla do partido, mesmo que você saiba o que significa a sigla do partido que você vota, não tem nada a ver o que ela tá dizendo com o que o político vai fazer. E o cara percebeu isso com o tempo. E aí, se tiver trabalhador, ou socialista, ou progressista, ou o que for liberal na sigla do partido, tanto faz. O cara não vai agir do jeito que a sigla do partido manda. Mais ou menos, cara, porque, o partido que mais cresceu aí, ele tem social no nome e ele, vamos dizer, ele não é pensando no social, né, cara? Ele se elegeu muito mais pensando em uma outra pauta do que pensando na questão social. Então, não foi um voto de tipo, eu tô votando no partido, tô votando na pessoa. Então, mas é isso que eu tô te falando. Não dá pra se identificar com partido político no Brasil, porque mesmo que você saiba o significado da sigla do seu partido, você tá ligado que isso não é real, que é só uma sigla. É só uma sigla. É tipo um time, sabe, aqueles caras ali, eles usam tal número, aqueles usam outro número, mas o que eles pensam realmente? É isso que eles estão falando? É isso que tá na sigla do partido? Tem alguma ideologia nesses caras? Ou eles tomam uma decisão hoje e amanhã vão tomar outra decisão porque é o que tá na moda? Você tá entendendo? Então, é o que vai atrair voto. Então, mas tu acredita que o cara que escolheu um ou outro, ele escolheu pela ideologia do cara? Não. Então, não escolheu pela ideologia. Essa que é a parada do deslocamento da sociedade em relação à ideologia. O cara não sabe da ideologia que tá e ele escolhe o cara que é mais simpático. Ou pelo menos assim, o cara ele fala uma coisa, vamos supor assim, eu sou contra o aborto. E aí o candidato que eu vou votar, ele é a favor do aborto. Mas só que eu e ele concordamos que, 7 horas da manhã na lotação, não deveria existir. O velhinho devia estar dormindo. Ele não tinha que estar ocupando o teu banco na lotação. Você tá ligado? Você tá revelando muito sobre você nessa sua fala, não, né? pô. Beleza. Tô potencializando aqui, né? Uma hipérbole aqui. Tá bom. Mas aí, cara, é tipo, mesmo tendo ideologias diferentes, quando a gente converge pro assunto comum, eu falei assim, pô, cara, eu vou votar nesse cara. E o movimento que acontece no episódio de Black Mirror é muito isso daí, cara.
Tipo, o cara fala assim, o político não liga pro povo. Aí você tá em casa falando assim, realmente, cara, o político não liga pro povo. Eu vou votar nesse cara aí, entendeu? Você não quer saber se ele é um bichinho, um fantoche. Concordo com você. E teve muita gente que entregou a ideologia nisso daí. Porque, por exemplo, eu vi muita gente nessa eleição, mas muita gente, assim, tipo, muita gente, que acho que daria pra eleger o Amoedo. De tantas pessoas que eu vi falando assim, pô, meu candidato é o Amoedo, mas eu não posso votar no Amoedo nessa eleição, porque a eleição pra ele é a próxima. Eu falei, mano, se a eleição pra ele é a próxima, por que ele é candidato nessa? Okay. Essa é a pergunta. Por que você não vota no cara? Ah, não, porque agora nós temos que derrotar a galera do ketchup, então vamos derrotar eles. Pra isso, nós temos que votar em fulano. Mas por quê? Você pode votar em outro? Não, tem que ser fulano. Você tá entendendo? O cara... E por que você tá votando em fulano? Não, pra derrotar o cara. Ah, é só pra derrotar ele? Ah, então tá bom. Então você acha que é isso, esse movimento que acontece no episódio também? É o cara de, tipo, vamos votar no fantoche ali só pra poder mudar tudo isso que tá aí? É mesmo que seja pra pior, mas vamos acreditar nessa narrativa. Acho que é isso. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto. Em 2016, quando estava se configurando que o Donald Trump ele realmente ia ser eleito, o perfil oficial do Black Mirror enviou um Twitter dizendo assim, ó, esse não é um episódio, não é marketing, é a realidade. Horas depois o Trump foi eleito, né, cara? Tipo... Não rolou uma parada dessa nas eleições de 2018 no Brasil? Do carinha do produtor lá de Black Mirror que escreveu esse episódio lá, que mandar uma mensagem dessa também? Ah, então, cara, eu tenho informação que foi nos Estados Unidos, né? Eu não sei se ele tava olhando pra cá, tá ligado? No Trump eu tenho certeza que rolou. Eu não tenho certeza se ocorreu também nas eleições de 2018. Eu não sei se acontece aqui, mas tipo, pode ter acontecido, a gente não viu, até porque a comparação mundial que existe entre o Donald Trump e o presidente eleito aqui do Brasil é muito grande, né, cara? Não, chegou ao ponto da Fox, né? Que apoiou o Trump lá, né? Porque a Fox... Era Fox CNN, né? Que era a treta. CNN anti-Trump e o Trump depois boicota a CNN e tal. E a Fox era que apoiava, né? Que apoiava o Trump e tal, que era de direita e tudo mais. Chegou ao ponto da Fox fazer, tipo, comunicado aos brasileiros, assim, tipo, putz, é arriscado, presta atenção no que vocês estão fazendo, tá ligado? É porque eu acho que tem uma diferença entre eles, cara, que é enorme, assim, no sentido de que o Trump, por mais que seja louco também, né, vamos botar um também, mas o Trump é um cara preparado, um cara que entende economia, um cara que tava no mercado, então, assim, ele não é um menino bobo, né, assim, e fora que havia há garantias de democracia. Por mais que você tenha inúmeros críticos ao Trump, eu inclusive tenho lido um livro que saiu agora em 2018, né, que vai colocar e vai fazer conexões entre o Trump e políticas fascistas ou de tons fascistas, mas ainda assim você tem a solidez de uma democracia, e eu acho que o grande risco que havia também, e o grande medo, né, o grande pânico que é gerado a possibilidade, ainda quando era a possibilidade de eleição do Bolsonaro, era exatamente um enfraquecimento da democracia, o que é, assim, que de uma certa maneira, qualquer pessoa que analisa política na América Latina, de uma certa maneira, teria alguma suspeita de que isso pudesse acontecer, pela própria vinculação dele ao militarismo, pelas próprias declarações extremas, radicais dele, e principalmente, eu acho, pelo mote de tentar silenciar a oposição, dessa coisa de querer silenciar. E há também uma coisa que é o grande sustentáculo de qualquer democracia, que é a imprensa livre, que talvez isso também é uma outra sacada do episódio. A possibilidade de existir um Waldo, ele só existe dentro de uma imprensa, dentro de um Estado e de um conceito de democracia que permite que a imprensa tenha condições de atuar livremente. Porque a imprensa livre não é só a imprensa que consegue fazer perguntas, mas é aquela imprensa que pode fazer oposição. Então esse lance de você ter uma imprensa que não pode fazer oposição, ou um presidente que não respeita esse princípio, vou pôr, acho que não é bem a palavra que eu queria, mas serve, né, da imprensa livre, ele é sempre visto com maus olhos. Essa que eu acho que é a grande questão que a gente vai
ter em relação, inclusive, ao próprio Trump. Então, quando o Trump ele se volta pra CNN e diz, não responde sua pergunta, ou você deveria ser demitida, ou humilha alguém, que eu acho que é uma prática que o Bolsonaro, de uma certa maneira, tá tentando imitar aqui no Brasil, só responde o que ele quer, só responde a quem ele quer, ameaça a Folha de São Paulo, ameaça a Globo, ameaça não sei quem. Isso é uma postura antidemocrática, entendeu? Porque pelo menos a democracia, como a gente concebe a democracia liberal, e você vai ter outras formas de democracia que estão surgindo, né? Como a democracia antiliberal, no caso da Rússia, da Hungria, enfim, de alguns outros países, que você tem uma ascensão ao autoritarismo, é quase que uma gêmea siamesa, assim, da democracia liberal, a ideia da imprensa livre. Não existe democracia sem imprensa livre, e não existe imprensa livre sem democracia. De uma certa maneira, há uma relação de dependência. Você tem que ter uma imprensa livre que denuncie os abusos da democracia, que confronte o governo, que confronte quem foi eleito. Isso é necessário, que é exatamente o que o Aldo representa, entendeu? Então eu acho que também tem uma coisa que é bacana nesse episódio, que é esse desequilíbrio de forças, que é quando alguém que tá ali para denunciar, quando alguém que tá ali para pôr o dedo na ferida, para satirizar os políticos, para confrontá-lo dentro das suas diversas idiosincrasias, o que vai acontecer? Você tem você tem essa figura que tá ali no campo opositor sendo colocado agora de um lado em que ele vai estar sujeito, que ele vai estar vulnerável a esses ataques também desses políticos. Então eu acho que ele também tem um prenúncio disso que a gente tá falando do Trump, tem um prenúncio disso que a gente tá falando em relação ao Bolsonaro, desse ataque à mídia, desse ataque à imprensa livre, saca? Eu acho que tem muito disso, assim, isso é uma coisa muito simbólica também no episódio. E você falou da questão do medo da liberdade, né, na campanha e tal, e até esse jogo foi virado, né, porque o medo durante a campanha era que o Brasil virasse Venezuela, e a Venezuela, tipo, antigamente era Cuba, né, agora a Venezuela é o padrão do que é ruim. Então, se você quer que o Brasil não vire uma Venezuela, então você precisa votar em alguém que não apoia a Venezuela, e com isso você consegue impor o discurso de que liberdade tá do meu lado. Então essa liberdade que você quer tá do meu lado. Então você precisa votar nesse candidato. Não, claro, teve toda uma questão de colocar tudo que fosse ruim na história política do mundo do lado esquerdo. O nazismo é de esquerda, o fascismo é de esquerda, ainda que historicamente eles sejam movimentos de direita e não de esquerda, entendeu? Mas aí você tem uma necessidade de colocar a direita como sendo bem. Que era de direita. Mesmo com a Itália dizendo que era de direita, porque o fascismo, a ascensão do Mussolini, você vai ver historicamente, ele foi apoiado pelas igrejas, ele foi apoiado pelos cristãos, ele foi apoiado por um monte de gente, exatamente com esse discurso de defesa da família, que havia uma ameaça externa que estava para invadir a Itália, que era exatamente a União Soviética, com a sua recém-decretada Revolução Russa, Revolução Socialista. Então ele ia trazer o socialismo para a Itália, isso ia ser ruim para os trabalhadores, isso ia ser ruim para as famílias. Havia também toda uma tensão do próprio desencanto com a modernidade que existia aí. Eu acho que o Georg Simmel, ele é muito feliz, é um dos fundadores da sociologia, ele é meio esquecido, assim, inclusive pouco traduzido, mas ele vai falar muito dessa ideia que é aquilo que o Freud vai chamar de mal-estar da modernidade, que é esse desencantamento, que a modernidade não te levou para uma vida melhor, para uma condição melhor. Então você vai tendo todo esse medo do progresso, que aquele progresso não trouxe. Tem toda uma contradição entre o rural e o urbano, que no rural as pessoas ainda são mais amorosas, que no rural as pessoas que são certas ilusões que as pessoas têm até hoje, que as pessoas do campo, elas são mais simples, são mais amáveis, são mais abertas, e que isso era a sociedade, que isso era a sociedade que nós queríamos ter, e que de repente a cidade não representa mais isso. Então todo esse medo, toda essa tensão existia lá, e toda uma cadeia de novos medos, de novas tensões, elas são criadas. Então nós temos uma ameaça externa, nós temos o Foro de São Paulo, que quer transformar, que quer infernizar o mundo, tem o sal. Então todas essas teorias da conspiração, elas são muito comuns de políticas ou de movimentos políticos que têm esses traços autoritários. De você fomentar o medo, de você criar ou personificar o mal em um único lugar. Então o partido mais corrupto do país é o PT, mas você vai lá, os dados da própria justiça é o PP e não o PT, entendeu? O PT é o nono mais corrupto, o nono mais envolvido em corrupções, em condenações de corrupção.
mas você constrói narrativas em que você cria um monstro e que necessariamente eu preciso dizer que a direita é onde está tudo de bom, entendeu? Você viu pastores fazendo isso. Teve um pastor que me xingou no coisa porque eu fui questionado sobre essa posição do fascismo e a resposta dele de imediato foi: nem li mais a sua resposta. Quando eu vi que você veio dizer que fascismo é de direita, você é mais uma vítima de algum professor de história maconheiro. Essa postura de um pastor em rede termina social, seu doutorado entendeu? Primeiro, depois você conversa com ele. Não, aí eu respondi pra ele, eu disse: não, pastor, o senhor entendeu errado, eu sou o professor de história maconheiro, entendeu? Então, assim, a minha resposta foi bem essa, assim, então fique tranquilo que eu que sou esse professor, entendeu? Então, assim... O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. A gente falou do nazismo, do fascismo, né? Da Itália e da Alemanha, mas a gente precisa ir longe. Com medo do comunismo, a gente inventou a ditadura militar aqui no Brasil. Sim, e com claro. medo do comunismo de novo, a gente começou a ser saudosista com a ditadura militar. Porque na época a ditadura militar era muito melhor. Só ia preso ou só apanhava da polícia vagabundo. Que gente trabalhadora e honesta não apanhava. Era e tem só uma coisa, sabe, Nito? O que estão chamando de comunismo, na verdade, não é comunismo, entendeu? Não. Se você for liberal de verdade, você é comunista. E isso é a coisa mais incrível, entendeu? Se você é liberal, você é comunista. Porque, na verdade, passou a ser chamado de comunismo, toda e qualquer coisa. Comunismo, eu brincava na época da eleição que eu falava isso. Eu dizia: gente, comunismo virou um conceito guarda-chuva. Eu coloco debaixo de comunismo tudo aquilo que eu não gosto. Então, tudo que eu não gosto é comunismo. E quando eu sou confrontado com isso, aí eu digo que é marxismo cultural, entendeu? Que essa é outra, né? Que aí, quando você quer dar um tom chique, diz que é gramscianismo, né? Gente, inclusive, pegando Theodor Adorno, Horkheimer, Habermas, que é a escola de Frankfurt, e dizendo que a escola de Frankfurt é marxismo cultural. Cara, então, eu já vi gente falando que a Revolução Francesa... Sim, o nosso ministro de Relações Exteriores disse que o comunismo começa na Revolução Francesa. Ou seja, Mas o marxismo começou antes de Marx é incrível, cara, porque é o único cara que inspira alguém antes mesmo de nascer. Entendeu? Então, antes de nascer, ele já inspirava movimentos, cara. Então, imagina como Marx é incrível, né? Assim, e outra crítica que eu tenho loucura, a essa visão é que é o seguinte: a gente contextualiza tudo quanto é autor, cara. A gente contextualiza todo mundo. Sendo de direita ou sendo de esquerda, é contextualizado. Quando a gente joga em Marx, você cita Marx, você fala: como Marx, se você usou, mas já era, morreu. Porque Marx é demonizado. Tipo, não existe contextualização pra Marx. Ele tinha que ter acertado, ele tinha que definir tudo certinho. Então, o fato dele ter nascido há 200 anos atrás e não ter visto, muita coisa da história, muita coisa que aconteceu, nós estamos em 2018. O fato de ele não ter visto tudo isso, então, não pode ser contextualizado. O mundo que Marx viveu era idêntico a 2018. Então, tudo que ele viu é o que a gente vê agora. Então, ele tinha que ter feito previsões exatas. Se alguma coisa, algum pensamento dele é diferente, aí você fala: não, Marx era do diabo, ele tinha a visão de igreja de Marx, a religião é o ópio do povo. Pô, se você vem de uma pegada, de uma igreja que sai da era medieval ali e tal. É o ópio do povo mesmo. Pô, mas era, cara, e era mesmo. Se você falar isso, você é maluco. Tem um professor amigo meu que ele estuda bastante o Marx. Ele dizia o seguinte: ele disse: se Marx fosse vivo hoje, ele diria: a televisão é o ópio do povo. A Netflix é o ópio do povo. A Anitta é o ópio do povo, entendeu? Ele diria que várias outras coisas são o ópio do povo. Qualquer coisa pode entrar aí. Porque, é claro, porque é tudo aquilo que pra Marx te tira da realidade, entendeu? E olha só, assim, eu que sou o cara que sou sempre rotulado de marxista, né, de passagem. E o principal autor da minha tese de doutorado é exatamente antimaterialista. Então o cara bate em Marx e tal. E se eu tô usando ele na minha tese de doutorado, isso significa dizer que eu, né, não concordo com a visão materialista para aquilo ou para a análise que eu quero fazer. Isso não significa dizer que eu diga que essa análise ela não tem seus pontos positivos ou que ela não me mostre outras facetas do fenômeno. Então é muito engraçado como as pessoas aprenderam exatamente o que você falou, sabe, Nito? A demonizar e encaixar numa coisa como se essas coisas não pudessem ser usadas. Sempre que a pessoa me fala isso, às vezes eu tenho, fazendo uma má comparação, mas uma boa provocação, eu tenho vontade de perguntar a elas se elas não aprendem nada com aquilo que o diabo fala na Bíblia, né? Porque tem falas do diabo na Bíblia e aí, o que você faz? Então quando ele tenta Cristo, você vai rasgar da sua Bíblia que ele foi o diabo que falou, entendeu? Então assim,
Às vezes, por isso que eu disse que é uma má comparação, mas é uma boa provocação. Então, às vezes, tem muito disso de você achar que algo que porque você discorda, ou algo que porque você entende que é incompatível com uma coisa e com outra, inclusive incompatível com a fé cristã, seja algo que não possa te ensinar algo, que não possa dali você extrair absolutamente nada. Então você tem que pegar tudo isso, jogar no lixo, como sendo uma coisa... E aí sim, eu me preocupo muito, porque você acaba construindo uma visão muito obscurantista e bem medieval, no sentido de que, olha, isso eu rejeito, isso eu não rejeito, sabe? Você passa a viver num certo dualismo em que você não pode fazer exatamente o que a Bíblia nos exorta a reter tudo que é bom, entendeu? Então, de fato, eu acho que o apóstolo Paulo, ele tá certo quando ele diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma sem sentido. Eu sempre gosto de me lembrar isso, todos os dias eu me lembro isso, gosto de trazer à memória isso, e que também você deve provar de tudo e reter o que é bom. Então, assim, eu não tenho como passar pelo mundo sem ver coisas que eu não gosto, sem ouvir coisas que eu não gosto, que eu não concordo e que são incompatíveis. Mas nesse processo, se eu não aprendo nada, eu acho que eu também tenho algum problema com isso, entendeu? Eu acho que tem muito dessa coisa de você fechar os olhos para certas coisas, demonizar certas coisas, usar certas chaves, que tudo funciona entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, assim, muito estanque, muito didaticamente, muito tudo lá e tudo cá, sem que essas coisas vez por outra se mesclem, e isso é facilmente, acaba, quando você cria e constrói um discurso desse tipo, isso é facilmente manipulador, sabe? Então isso é um discurso de manipulação, e é exatamente o que a gente vê, por exemplo, lá no Trump, é o que a gente vê aqui no Brasil também nessas eleições, que é esse discurso de manipulação. Então, o que vem da universidade é ruim, porque a universidade, ela é esquerdopata. O que vem da escola é ruim. Cara, a gente chegou a um ponto no Brasil de você transformar o professor de um sujeito que era uma espécie de vítima de um sistema que não paga bem, que não recompensa, que não forma bem, que não ensina aquilo outro, para que o professor vire o vilão. Você tem uma vilanização do professor. Isso tá acontecendo diariamente, sabe? E as pessoas não percebem, as pessoas não se dão conta. Por quê? Porque você tem que atacar tanto o sistema educacional quanto atacar as universidades, porque é onde se pode fomentar qualquer tipo de pensamento crítico, sabe? Então você acha que crianças são uma casca vazia, que adolescentes são uma casca vazia, que o professor chega lá e tudo que ele fala, o aluno aprende. Se fosse assim, a gente teria os melhores matemáticos do mundo, né? Porque a gente tem um professor incrível como o Nito, então todos os alunos do Nito deveriam ser os melhores matemáticos do mundo, porque se eles são cascas vazias, que ele chega lá, ensina a equação a primeira vez e esse cara absorveu tudo, entendeu? Que universidade é essa doutrinadora que você tem um monte de gente de direita saindo dessas universidades, entendeu? Que você tem um monte de gente da classe média alta que tá longe de ser revolucionária, de ser militante, isso e aquilo outro. Então tem alguma coisa que tá errada, então tá se fracassando em algum lugar. Agora, eu não seria bobo de dizer que não há distorções, eu não seria bobo de dizer que não há excessos, eu não seria bobo de dizer que não existe militância dentro desses meios e que, de uma certa maneira, elas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Eu, de fato, tenho um problema quando eu vejo dentro da universidade um professor que, ao invés de dar aula, vai militar. Sim, e não tem como a gente dizer que isso não acontece, porque isso acontece tanto para a direita quanto para a esquerda, entendeu? Sim. Então, tanto para um lado como para o outro, isso tem acontecido, cara, entendeu? Então, a gente tem visto isso há anos. Minha formação é em direito. O que eu mais vi na minha vida é professores que tinham posicionamentos de direita, por exemplo, e colocando esses pensamentos de direita, muitas vezes marginalizando movimentos de sociais, isso e aquilo outro, algo que eu mais vi dentro da universidade. Nem por isso eu saí um sujeito frustrado, nem por isso eu saí um sujeito doutrinado, nem por isso eu saí isso e aquilo outro. Então, esse discurso de fomentar o medo, porque pra mim a chave é essa, fomentar o medo. O medo da universidade, o medo do ensino, o medo de não sei quem, é um discurso que tem como uma séria consequência vilanizar, demonizar, colocar qualquer opositor a isso, ou qualquer voz que se opõe, ou qualquer bom senso na chave de que isso é o maligno, de que isso é mal e que, portanto, precisa ser silenciado, portanto, precisa ser morto, portanto, precisa ser combatido.
Então eu acho que a gente tem que abrir os olhos, porque talvez a gente esteja mergulhando dentro de um processo de radicalização muito perigoso. E eu não tô falando só de uma radicalização à direita, né? Pode ser também uma radicalização à esquerda, porque a gente tá tendendo a ir sempre aos extremos, sabe? E exato. O meio, o centro, ele tá se diluindo, ou ele tá ficando completamente calado, ou tá sendo vítima exatamente desses dois extremos. É isso que a gente tá vendo. E outro ponto que acontece nessa discussão é o cara tá preso ao seu lado, seja ele direita ou esquerda, ao ponto de não conseguir ouvir o argumento do outro lado. É o cara, mesmo que demonizar mesmo, assim, tudo que vem do outro lado é idiota, sabe? Você é burro se você não pensa como eu penso. E aí não consegue ter aprendizagem, porque se você não consegue conversar com alguém que tem uma opinião diferente da sua, você nunca vai conseguir aprender uma coisa nova. E aí você não vai abrir espaço pra argumento, sabe? Tipo, de que, ó, você pode ser que você não seja certo. E aí? Que provavelmente você não tá 100% certo. E aí você perde esse diálogo e perde todo mundo perde com isso, porque cada vez mais nós estamos direcionados a um lado, preso ao nosso lado, sem ouvir o outro, e pronto. Se você não concorda comigo é porque você não estudou o suficiente, então você precisa estudar mais pra até concordar comigo. Você tá entendendo? Tipo, se eu não consigo combater os seus argumentos, é porque você tá muito errado e você não chega no meu ponto. E eu acho que isso acaba tendo uma coisa séria, que é a coisa de que quando você perde a capacidade de ouvir, você acaba não entendendo que você também perde a capacidade de dialogar, entendeu? E aí só te sobra gritar, só te sobra impor, né? Que eu acho que é o que a gente tá vivenciando hoje, sabe? As pessoas não aceitam serem questionadas nos seus pontos de vista, e praticamente o que elas só têm é isso, pontos de vista, porque não tem embasamento nenhum, porque a partir do momento quando eu ataco a escola, quando eu ataco a universidade, quando eu ataco essas instituições, eu tô atacando os experts, né? E as pessoas não percebem de que esse tipo de dinâmica, ela pode se introjetar a ponto de que outras instituições também venham a ser questionadas, né? Que você pode, inclusive, trazer isso para dentro da própria esfera da igreja. Seu pastor mas a minha opinião vale tanto quanto a sua. Porque é mais ou menos assim que a gente se comporta, sabe? É como se ninguém tivesse imbuído de algum tipo de autoridade que é normal nas regras do jogo de qualquer campo, de qualquer espaço. Você vai construindo aquelas regras e essas regras existem, começando da própria família, cara. Então eu vejo as pessoas falando de família, mas esse tipo de argumento, esse tipo de dinâmica, ela sim é prejudicial, porque chega um momento que o filho vai achar que ele pode tanto quanto o pai, que a opinião dele vale tanto quanto o pai, porque ele tá aprendendo em todos os lugares, em todos os outros espaços, que é bem isso, entendeu? Então assim, eu não tenho que me submeter à opinião de ninguém que é mais velho, que é mais experiente, que é mais estudado, que é mais isso, que é mais aquilo outro, né? Então eu acho muito engraçado que essas mesmas pessoas que estão criticando isso e chamando isso de crise moral, de crise de valor, são as mesmas pessoas que estão fomentando esse mesmo tipo de dinâmica quando isso se volta a outros espaços. Você não questiona com as mesmas bases, você questiona com teorias da conspiração, você questiona com todo um discurso, toda uma síndrome de medo disso, medo daquilo, medo das coisas que nem existem, medo das coisas que nem acontecem a esse nível tão absoluto, tão perfeitamente burocrático e tão perfeitamente eficaz como se diz que acontece, entendeu? Então, cara, é complicado. Eu tenho um ex-aluno que ele se formou no 3º ano, o ano passado. Foi meu aluno no 2º. E da escola que eu trabalho, na escola do estado, tinha um projeto chamado Projeto Debate. A gente jogava um assunto, desenvolvia 12 questões e aí 2 salas debatiam. Cada uma pegava um ponto, né, ou a favor ou contra, ou coisa do tipo. E tinha lá um mês para pesquisar, para responder essas perguntas e ir pro debate, né? Debater com outra sala. Esse aluno, ele viveu esse projeto de debate na escola e era aberto, né, para qualquer tipo de opinião. Ó. E quando ele saiu da escola, ele teve uma crise de YouTube, sabe? E aí ele foi pro YouTube. E YouTube. Numa conversa dele com um ex-professor dele, de geografia, ele falou que queria que esse professor organizasse um debate, mas agora era ele, esse aluno, que não foi estudar, ele foi pro YouTube. Ele falou que o que ele aprendeu no YouTube, ele ensinou mais do que qualquer universidade ensinaria.
E ele queria que juntasse ele e o professor, né, de geografia e mais 2 professores de história contra esse garoto para fazer um debate para a escola. Porque esse garoto falou que conseguiria argumentar melhor do que os 3 professores. Lembrando que um dos professores é mestre na USP em Grécia Antiga e tudo mais, em história. O cara, você conversa, você senta com ele e você faz uma perguntinha, sabe, bem bestinha, sabe? Aquela pergunta bobinha que um aluno da 5ª série faz. Ele puxa uma enciclopédia, assim, ele vai descarregando informação de cabeça que você fica tentando procurar o livro. De tanta coisa que o cara tem na cabeça dele, assim. E esse garoto, né? Ele saiu da escola e falou assim, não, eu posso voltar aí e debater com vocês 3 da escola toda. Assim, você fala, cara, onde esse cara aprendeu isso? Onde ele aprendeu que ele sabe tanto, tá entendendo? É absurdo esse ponto de vista. Só que pra ele tá tudo ok, tá tudo certo e ele realmente é capaz de debater com esses professores. E teve o debate? Ah, lógico que não, né? Não faz o mínimo sentido. Como é que você vai colocar um aluno numa posição vexatória dessa? E ele ratifica que o pessoal não aceitou com medo de que ele ia humilhar, ia fazer, ia acontecer e tal, né? É igual você fala. É igual você ter... Isso é bem legenda de vídeo no YouTube, né? Fulano vai detonar o fulano. Isso aí mesmo. Bem a legenda dos vídeos de YouTube. Aluno desafia os professores e você não imagina o que aconteceu. Exatamente isso aí. Os professores arregaram, né? Na mente dele, ele deve dormir e falar, os 3 professores arregaram pra mim, mas não faz sentido o que ele tá pedindo, não faz sentido a posição dele. Mas é uma narrativa muito fácil mesmo quando você chega e começa a falar que, tipo, o processo de eleitoral que fez você ganhar durante 30 anos, ele é falho e ele não vai falhar contigo dessa vez porque tá tudo manipulado, tem teoria da conspiração e tal. Então o cara ratifica isso daí, que, tipo, é uma teoria da conspiração fácil pro cara falar, que os professores, eles simplesmente pegaram e arregaram e não queriam fazer, eles estavam com medo e tal. Mas aí, se o professor é doido ao ponto de aceitar, ele vai fazer o quê? Tá entendendo? Porque é tipo assim, o que ele tem a perder? Se eu chegar, por exemplo, hoje e falar que eu quero, sei lá, debater com o Trump, o que eu tenho a perder? Nada. Não tenho nada a perder. Mas você acha que ele vai aceitar? Jamais. Lógico que não. Porque não faz sentido isso. Não faz sentido ele aceitar. Então eu peço um desafio que, por exemplo, o Ivandro tá fazendo o doutorado dele aí. E eu formado em matemática, uma graduaçãozinha, professor de ensino fundamental 2 e médio. Eu vou chegar ao Ivandro, eu vou debater com você sobre direito, sei lá, o constitucional. Aí ele vai olhar pra minha cara e falar assim, cara, por que você tá fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque é um debate que eu tenho certeza que você não vai aceitar, porque é besteira. Você não vai aceitar essa besteira. Só que como ele não vai aceitar... Só que como ele não vai aceitar, eu vou falar, beleza, tá vendo? O cara fugiu do debate. Sim, e assim, porque muitas vezes também você não vai querer aceitar, porque o pressuposto de um debate é que uma das partes esteja dispostas a mudar a sua opinião. Sim. Né? Fecha aspas, Olavo de Carvalho. Essa é uma frase do Olavo de Carvalho. Por incrível que pareça, essa é uma frase do Olavo de Carvalho. Né? Que você só entra em um debate quando uma das partes está disposta a mudar de opinião. Se ela não está disposta a mudar de opinião, não faz sentido debater. Qual é o sentido de debater, de tentar trocar ideias, se eu tô lá para te detonar? E a lógica e a dinâmica desses meninos no YouTube é essa. Eu vou ali para te detonar. Tem um livro, eu vou tentar achar ele aqui no Kindle, que chama A Morte da Expertise, né, dos especialistas. E tem um trechinho, cara, que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Não sei se a gente teria tempo, que é um livro do Tom Nichols. E tem um momento que ele vai falando sobre a experiência dele dentro do tempo que ele é professor. Ele já é professor há uns 30 anos, coisa e tal. E é muito engraçado, porque ele vai dizendo assim, olha, quando eu comecei, você ia falar em algum lugar e algumas pessoas, elas tinham uma consciência de que elas não sabiam e elas se respeitava, tal. E aí foi isso, essa coisa vai mudando, né? E é muito engraçado, porque eu queria é uma sequência que ele vai criando aqui. Eu tinha destacado isso, mas eu não estou encontrando bem. E aí tem uma frase dele que ele diz assim, o maior problema hoje é que as pessoas se orgulham de não saber as coisas, né? Então ele diz que chegou um ponto de que e ele fala dentro do contexto americano, né, que os americanos, eles
se orgulham da sua própria ignorância. Então você tem frases pretensiosas de um guri que deve ter os seus 16, 17 anos, pela idade que você falou aí, e que ele acha que ele aprendeu muito no YouTube, mais do que ele aprenderia em qualquer universidade. Olha só a pretensão do cara. O cara nunca entrou na universidade, não sabe nem o que é uma universidade. Então ele passa a ter uma concepção de universidade, provavelmente de gente que foi rejeitada por ela, né? Não quero falar que isso é o caso do Olavo de Carvalho, ou que não tem uma comunidade de iguais aos quais, de uma certa maneira, ele precisa expor e colocar seus argumentos a um certo julgamento, que é isso que se faz dentro da academia em qualquer lugar do mundo, bom que se liga, né? Mas aí ele vai ali na internet, cria uma teoria da conspiração, fala qualquer coisa, fala qualquer argumento, ele parte para aquilo que o Albert Hirschman, ele vai chamar de estilo gladiador, né? De discurso, que é aquele que eu parto para guerra, parto para discussão, parto para agressividade, como forma de você acabar com o debate, né? Eu acho que tem uma analogia que é bem engraçada, que diz que os caras estão lá fazendo um debate, não sei o que, e que para acabar o debate ele vira a mesa, e aí ele acaba o debate, entendeu? Tá resolvido o problema, né? Que é meio que isso vai acontecendo. O Nichols, ele fala, inclusive, nesse livrinho, A Morte dos Especialistas, né? Que ele diz que todas as coisas conhecidas e todas as opiniões de um determinado sujeito são tão boas quanto uma com outra. Ele quer dizer, olha, o conhecimento hoje, para essas pessoas, o conhecimento científico, ele se equivale a uma opinião que não é nada embasada, né? Então, é minha opinião. Então, a minha opinião, ela vale tanto quanto o cara que estudou. Por isso que você vai ter sujeito dizendo que a Terra é plana, entendeu? Sim. Porque a opinião dele de que a Terra é plana vale tanto quanto de todos os cientistas, inclusive os que foram queimados na fogueira, que provam que a Terra não é plana. Porque a gente chegou a um ponto em que era exatamente aquilo que a gente estava falando, em que não se respeita nenhum tipo de sistema de autoridade, e quando esses sistemas eles existem e eles de uma certa maneira confrontam a minha opinião, ou eles não interessam para embasar a minha opinião, as minhas manipulações políticas, quando não interessa para a manutenção do meu governo, então eu vou atacá-lo, né, para que eu consiga chegar a ele. O que a gente acaba vendo, que é uma coisa até absurda, e se a gente for lembrar, até próprias pessoas radicais, o que tidas como radicais, a exemplo do próprio Olavo de Carvalho, chega a um ponto de se posicionar e dizer, pera lá, não é bem assim, como quando ele se manifesta sobre escola sem partido, que ele vai lá dizer, esse negócio de escola sem partido é uma aberração, cara, porque o que a gente quer não é que não tenha o debate de ideias, tem que ter o debate de ideias para que isso prevaleça, mas a sensação que fica é que eu quero impor que determinadas ideias ou que determinados pensamentos, parece que de pessoas que não conseguem acessar esses espaços de pensamento como a academia, que isso entre à força, entendeu? Vamos fazer isso por lei para que isso entre à força. Então tem a força, a galera vai ter que estudar o fulano de tal, o beltrano de tal, sabe? Eu vou ter que pegar aqueles pensadores todos lançados pela editora Record, né? Então assim, vai ter que entrar à força. Não resistia a piada. Então vai ter que entrar à força, cara. Vocês vão tipo uma espécie de sistema de ensino zagalo. Vocês vão ter que me engolir, entendeu? Então assim, já que a gente não consegue entrar pelos nossos méritos, né? Porque a gente não trabalhou o suficiente, que a gente não publicou o suficiente, porque a gente não entrou na universidade o suficiente, agora vocês vão ter que engolir a gente. A gente vai ter que ser maioria, ou as nossas ideias vão ter que ser majoritárias à força, ainda que isso não tenha sido um processo de construção, ainda que isso não tenha sido um processo de formação, de debate, disso, daquilo outro. Eu acho que a gente tá chegando num ponto em que, infelizmente, as próprias pessoas que são ignorantes estão validando esse sistema, de que essas ideias entrem à força, porque as opiniões dela, por mais que não tenha embasamento, seja ele qual for, elas precisam estar inseridas. E isso, infelizmente, tem acontecido desde espaços eclesiásticos até os espaços seculares. Infelizmente, a gente tem visto esse tipo de postura, esse tipo de colocação, esse tipo de maneira de ser e estar no mundo espalhado dentro desses mais diversos espaços, sabe? Cara, essa postura atrapalha até aquela conversa do hambúrguer, sabe? Você sai pra comer alguma coisa com alguém e termina tudo na minha opinião, é isso. Aí você fala, peraí, amigão, mas
Mesmo pra dar uma opinião, você precisa ter embasamento em alguma coisa. Tem um lastro. Não é simplesmente... você ó, baseado nisso, a minha opinião... Mas não, tipo, ó, pra acabar uma discussão, é tipo, ó... Não, essa é minha opinião, tá? Mas com esse argumento eu posso falar qualquer absurdo. Qualquer coisa. No final eu termino com essa é minha opinião. Exatamente. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto. Ah, Nito. Felizmente aqui, cara, tá acabando aqui a nossa fogueira. Você trouxe mais madeira aí pra colocar, velho? Ah, essa é a sua opinião que tá acabando, cara. Ah, cara. É a sua opinião. Na minha opinião, a gente consegue ficar sem fogueira. Na minha opinião, isso é só o começo. Entendeu? Vai e aí lá, o cara que ouviu esse papo da gente, que vá pensando e vá fazendo outros papos, entendeu? E vá divergindo, e vá dando a opinião dele. Fica aí com as luzes Mas do desde que seja vagalume, uma né? opinião embasada. Desde que seja uma opinião embasada. E tem um outro ponto. Não fica bravo quando a gente critica o político que você gosta. Eu acho que isso é a questão da maturidade política. É quando alguém xinga o cara que você votou e você ainda consegue olhar e falar, ok, mas a vida que segue. Sem xingar um outro candidato, entendeu? Sim, tem. Porque Até porque... o que prova que seu candidato é ruim é quando alguém fala mal dele e você fala, tá, mas fulano, aí você fala de um outro. Não. Vamos amadurecer um pouquinho. Eu acho que tem uma coisa também, sabe, Nito, que as pessoas precisam entender. Muitas vezes quando a gente tá criticando, sei lá, um candidato, e pode ser até o caso do Bolsonaro aqui, ou o Trump, que foram os dois mais citados, não necessariamente a gente tá criticando a pessoa desse sujeito, ou todas as ações desse sujeito, mas a gente tá criticando o todo daquilo que ele representa. Porque ele passa a representar alguma coisa. E eu acho que essas eleições de 2018 no Brasil, eu sempre falei muito isso, que ela era uma eleição um tanto diferente na minha perspectiva, não vou usar na minha opinião, mas na minha perspectiva, ela tinha um caráter muito simbólico, icônico. Isso é uma coisa a qual eu tenho pensado, tenho maturado já há alguns meses, bem antes da eleição, inclusive, porque o ícone, de uma certa maneira, ele representa uma série de significados, uma série de sentidos, uma série de anseios e mobiliza uma série de sentimentos. E a gente viu muito isso. A gente viu um acirramento de sentimentos. E para mim, eu vou ser muito honesto com você. Eu acho que o voto, ele é muito pouco racional, ou ele foi muito pouco racional nessas últimas eleições. Quer o voto para o dado a favor do Haddad, pensando no segundo turno, obviamente. Sim, quer o voto dado para o Bolsonaro. Então ele tinha muito de uma coisa que ambos mobilizavam e ambos incorporavam essa dimensão icônica. O Haddad pela própria sombra do Lula que estava sobre ele, e o Bolsonaro pela própria figura dele que foi construída como sendo emblemática, como sendo mito, como sendo representativo de uma série de coisas. Então você tinha, na verdade, não um embate entre dois indivíduos ou entre dois políticos propriamente dito, mas um embate entre dois ícones, entre uma densa teia de coisas, de valores, de setores, de ideias que eles representavam, entendeu? E que eram ideias nem sempre antagônicas. Na verdade, quando você passa a estudá-los mais de perto, você vai vendo que tanto o eleitor de um como do outro tem inúmeras semelhanças em vários aspectos, principalmente pensando nesse eleitor mais extremo, tá? Não aqueles ali que estavam meio que no meio, um que estava dando voto contra o outro que estava votando contra o outro, que isso também aconteceu, né? O voto do contra, o voto contra o PT, o voto contra o Bolsonaro. Isso também teve no segundo turno nitidamente, mas você vai ter, pelo menos essa era uma análise que eu faço de que a gente tinha muito essas diferenças. Então, de uma certa maneira também, quando a gente está levantando esses questionamentos, quando a gente está colocando isso, a gente está, na verdade, acho que atacando muito mais, ou pensando muito mais, ou se referindo muito mais a essa sistemática na qual esse sujeito, essa construção dele, ela é colocada e ela é vista. E eu acho que isso é bem representativo, inclusive, do episódio e que a gente escolheu para falar aqui, que é o The Waldo Moment, que tem muito disso, dessa representatividade, tem uma série de coisas por trás e que vai significando, entendeu? Cara, tem uma palavrinha-chave para isso: respeito,
entendeu? Então respeitar, cara, se diverge de opinião, tá, velho, segue a vida, entendeu? Você não precisa concordar com tudo que a gente diz, a gente não precisa concordar com tudo que você fala, e eu acho que o fato da gente divergir, se a gente puder dialogar, melhor ainda. Acho que todo mundo cresce com isso, entendeu? Sim. Meu sonho é viver num país onde eu possa criticar o presidente. Se eu não puder criticar meu presidente, eu não posso criticar nada, né? Se você não pode criticar seu presidente, isso significa dizer que seu presidente é um ditador. Sim. Bom, é isso, galera. Acho que valeu o papo. Valeu você que ficou aí até agora nos ouvindo, refletindo aqui com a gente. Valeu, Ivandro, por estar aqui do lado dessa fogueira. Nito, tá aqui